Muito bom dia para você e para sua família. Eu desejo a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Marcelo Meirelles. Eu louvo a Deus por sua vida e te agradeço. Te agradeço com a sinceridade do meu coração por permitir que mais uma vez eu possa entrar na sua casa de maneira muito espontânea para que juntos a gente venha adorar o nome do Senhor através desse culto que foi preparado com muito carinho para Ele. Então eu convido você, aos seus familiares, a todos que estão contigo nesse momento, a colocar os seus corações nas mãos do Senhor e ouvir a voz do Senhor, através das orações, através da leitura da palavra, através dos louvores que serão apresentados. Que Jesus continue abençoando e fortalecendo mais e mais. Nesse momento, como é um culto participativo, você vai apertar pause aí no seu vídeo, você vai apertar pause e uma pessoa voluntária vai estar fazendo uma oração ao Senhor neste momento, uma oração de agradecimento e de abertura deste culto ao Senhor. Faça isso agora, aperte pause em nome de Jesus. Eu quero ler contigo a palavra do Senhor que se encontra em Josué no capítulo 1. A palavra do Senhor é tão atual, ela nos fornece esperança, nos encoraja em meio a tantas lutas que nós temos passado. E nós acreditamos em Deus porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E em Josué, no capítulo 1, a Bíblia diz assim, a partir do versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Palavra viva, palavra atual. É o nosso Deus falando conosco através dessa poderosa palavra. Que Ele te fortaleça, que Ele te cubra com graça, que Ele te faça e te dê coragem para seguir em frente em meio às suas lutas, tendo a coragem para cumprir tudo aquilo que Deus ordenou em sua palavra. Eu quero orar nesse momento por você e para que Deus abençoe a palavra dEle nas nossas vidas. Pai amado e querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Reconhecemos, Senhor, que as Tuas misericórdias se renovaram nesta manhã. E a prova disso é que nós não fomos consumidos, Senhor. Porque a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, por cada um que está participando deste culto, adorando ao Senhor. É um culto preparado ao Senhor, em meio a tantas dificuldades que nós temos vivido no nosso mundo nessa atualidade, Senhor. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão enfermos. Meu Deus, recebe as nossas orações, recebe os louvores, Senhor, e que o Senhor venha falar conosco através da ministração da Tua palavra. É a nossa oração, juntos e no mesmo propósito, no nome de Jesus. Amém e amém. É bom louvar o Senhor. Você gosta de louvar o Senhor? Eu amo louvar o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia.
igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Yeah, yeah, yeah. Não há outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face brilha
seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai Santo e querido, obrigado, Jesus. Louvado seja o teu maravilhoso nome pelos teus ensinamentos, Senhor. Nós sabemos e estamos vivendo dias difíceis, dias parecidos com aqueles que Israel viveu e que o povo que estava no sermão, ouvindo o seu sermão no monte, estavam vivendo. E mesmo assim o Senhor não deixou de ensinar, de nos mostrar o caminho para viver de maneira que agradasse ao Senhor, porque o Senhor é nosso Rei, nós somos os teus súditos. Muito obrigado, Pai, pelos teus ensinamentos tão profundos, Senhor, que nos faz viver de maneira agradável ao Senhor. Nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Eu não tenho dúvidas que você já deve ter se deparado com alguma situação onde alguém disse simplesmente que não gostava de você, ou muitas pessoas que não gostam de você, outras até que te odeiam. Eu sei que isso acontece com muita gente. Mas o que é que você, enquanto filho e filha do Senhor, qual a sua reação, a sua ação diante de tudo isso que acontece na sua vida? Porque Jesus vai nos ensinar algo profundo a respeito de amar os nossos inimigos, que com certeza naquele tempo trouxe muitas dificuldades para os fariseus e para muita gente que estava no monte e simplesmente deixou de seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. Eu quero começar contando a história de uma guerreira valente, uma mulata valente, na verdade uma velha guerreira que era muito valente e que tinha muitas qualidades de combate, e ela recebeu esse nome de guerreira mulata. E um dia ela se converteu a Jesus e sua vida ela se transformou. Em certa ocasião, ela dava um testemunho a um grupo de pessoas que estavam reunidas ali, quando alguém lhe atingiu com uma batata no seu rosto. Os que conheciam aquela mulher esperavam uma explosão de fúria, afinal de contas, se tratava do testemunho da mulata guerreira. Só que em vez disso, ela se abaixou, ela apanhou a batata e ela guardou no bolso do avental. E terminado o testemunho, ela volta para sua casa. Passou algum tempo e chegou a ocasião do culto de ações de graça. E era costume dos crentes trazer frutos das suas terras para ofertar ao Senhor, que era a festa da colheita. A guerreira mulata, o que foi que ela fez? Ela trouxe um saco de batatas e, indagada a respeito da sua oferta, ela explicou que a batata que ela trazia para aquele momento foi aquela batata que atiraram no seu rosto naquele dia que ela estava testemunhando a respeito de sua conversão. Que ela cortou aquela batata, ela plantou, aquela batata frutificou e agora ela estava dando ao Senhor os rendimentos do seu fruto. Jesus ele chocou a multidão que estava congregada ali, ao seu redor, quando ele se referiu à pergunta dos que desejavam saber quão bom tem de ser o homem para agradar a Deus. Então o que que Jesus ele diz? Ele diz, amai os vossos inimigos. E nessa declaração sublime, ele introduzia um conceito desconhecido daqueles que tentavam seguir a ele, que era justamente os fariseus. Os fariseus, eles ensinavam que o justo, ele tinha a responsabilidade de amar, fato. Amar, afinal de contas, amar fazia parte inquestionável do Antigo Testamento. Eles conheciam muito bem isso. Mas o conceito de amar os inimigos parecia contrariar todo o ensino do Velho Testamento. Aí Jesus diz, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Era o conceito que os fariseus sabiam. Só que Jesus ele não parou por aí. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, 43 ao 45, a parte A. O princípio de amar os inimigos e odiar, de amar os amigos e odiar os inimigos, tinha precedente no Antigo Testamento. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Era isso que estava na lei, estava lá em Levítico capítulo 19, versículo 18, e os fariseus conheciam muito bem isso. Então a gente precisa aprofundar um pouco essa questão, fazendo aquele pano de fundo que a gente tem feito no Velho Testamento. Sabe por quê? Porque nos mandamentos ordenava-se aos israelitas que amassem ao próximo. E nessa passagem, próximo significava qualquer um que fosse membro da comunidade de Israel. Era estritamente proibido se vingar ou guardar rancor contra os filhos do seu povo. Pelo contrário, a ordem era, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o próximo ali da comunidade. Porém, os filhos de Israel formavam apenas um pequeno segmento da população da terra.
pela lei de Deus, havia sido separados dos demais povos. A gente sabe muito bem disso. Lembra o que a palavra do Senhor diz lá em Êxodo, no capítulo 19? Que embora toda a terra fosse do Senhor, ele separou um povo específico para ser seu povo, propriedade particular. Povo que Deus abençoaria, povo que Deus deixaria a lei, estabeleceria novos costumes. Foi vontade do Senhor. Então, era proibido se comportar como se comportavam os outros povos, se vestir como os outros povos se vestiam, comer como os outros povos comiam, se casar com estrangeiros, tudo isso era proibido. E Deus desejava conservar o seu povo, escolhido, separado, à parte para o seu próprio uso. Era a vontade de Deus. Deus é soberano. E a lei exigia justamente amor familiar aos que pertenciam à comunidade, ou seja, à família de Israel. Pois bem, os fariseus eles conheciam muito bem o Antigo Testamento e haviam deduzido seus próprios princípios de justiça, interpretando esses princípios ao seu bel prazer. Eles ensinavam que a piedade requer que amemos aos que são amáveis a nós, ou seja, aos que estão próximos de nós, mas justificavam o ódio aos demais. Era essa a interpretação dos fariseus. O Senhor, Deus, ao dar instruções concernente à justiça, foi além da exigência dos fariseus. E Jesus disse que, embora os fariseus tenham dito corretamente, Jesus ordenou amar aos seus inimigos, e mais, bendizer aos que o amaldiçoavam, fazer o bem aos que vos odiavam e orar pelos que maltratavam e os perseguiam. A profundidade do sermão traz algo tremendo, porque odiando aos que se eram contra a vontade de Deus, os filhos de Israel revelavam a justiça divina. Mas o Senhor queria que os que mantivessem esse entendimento precisariam entender além daquilo que era ensinado pelos fariseus. É o que a gente está aprendendo. Ir muito além do que está escrito. Ver a profundidade espiritual da lei. Então a justiça, ela era algo comum na lei, mas era muito importante entender a justiça de Deus, olhando também para aqueles que se opunham a ela, mas para revelar o amor de Deus, independente dessa oposição. Então, meus queridos amados que acompanham essa pregação, o amor de Deus não era dado somente aos que reagiam de modo favorável. Era dado ao mundo inteiro. Esse amor de Deus é propagado pelo mundo inteiro. Lembra o que diz a palavra do Senhor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Embora Israel, pela exclusão dos amonitas, dos moabitas e tantos outros povos, se tornasse instrumento para revelar a justiça divina, Deus preparou um povo que fosse instrumento para revelar o insondável amor dele, que ultrapassa todo comprimento, largura, altura ou profundidade de entendimento. Portanto, disse Cristo, se a pessoa quiser provar que é filho de Deus, precisa amar como Deus amou. Essa extensão do amor de Deus, ela não é discriminatória. O nosso Senhor Jesus Cristo acrescentou esse fato em Mateus capítulo 5, agora no 45, a parte B, quando ele disse que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, faz vir chuva sobre justos e injustos. Sol e chuva representam aqui todas as bênçãos de Deus e a mão de Deus dispensada aos homens, independente de ser justos e injustos. Olha que ensinamento profundo. E como isso, com certeza, estava causando coceira nos ouvidos dos fariseus. Meus amados, meus queridos, Deus, ele não manda o tempo nublado aos injustos e faz o sol brilhar sobre o vizinho que é justo. Imagine se fosse assim. Deus não envia chuva ao dono da fazenda, ao dono que é justo, e vai enviar calamidade àquele que é injusto. Elas chovem sobre toda a terra, sejam os homens justos ou injustos. Tal é a natureza do amor de Deus. Quando alguém vê outra pessoa em necessidade, independente das emoções, faz algo por essa pessoa, ele está amando como Deus ama. Amar os nossos inimigos significa buscar o bem-estar e o benefício deles. O apóstolo Paulo define muito bem isso. Paulo, ele tinha isso em mente quando ele dizia em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange.
ele foi hebreu de hebreus, ele aprendeu todos os preconceitos do povo hebreu contra os gentios. Para os hebreus, os gentios eram um povo impuro e detestável. Imagine, isso estava firmado na cabeça do apóstolo Paulo, mas ele foi convertido. O hebreu que entrava em contato com o gentio ficava cerimonialmente impuro, em obediência à lei, e evitava todo o contato contra os gentios. Mas Deus, no mistério da sua vontade, alcançou este hebreu, o apóstolo Paulo, e o nomeou seu representante para levar o evangelho aos gentios. Paulo se submeteu à vontade de Deus, ele perdeu de vista todo o conceito que ele tinha a respeito dos gentios. Mas será que ainda não tinha aquela raiz a respeito do comportamento dos gentios? Claro que tinha. Paulo era ser humano como eu e você, nós somos. E estava no processo de transformação. Mas mesmo assim, ele continuou servindo ao Senhor, ele continuou amando os gentios. Os gentios não causaram uma reação emocional no coração do apóstolo Paulo a fim de que ele despertasse os maiores amores por eles, não. Mas ele podia se interessar pelo bem-estar dos gentios, que foi o que ele fez. Assim, ele se entregou sem reserva à pregação do evangelho aos gentios. Ele foi motivado pelo amor de Cristo e buscou o bem-estar dos gentios. Por que um missionário deixa as suas comodidades, o seu conforto, o companheirismo do seu país e vai para uma terra estranha? Será por aquela gente que vai despertar o desejo no coração de maneira muito fácil? Claro que não. Mas por amor a Jesus. Isso é impossível aos olhos humanos. Mas por amor a Deus, é possível amar essas pessoas, amar aqueles que perseguem, amar aqueles que não correspondem às nossas expectativas. Mas porque Paulo, o apóstolo, ele se preocupou com o bem-estar deles, reconheceu a questão, reconheceu o que precisava fazer e ele levou a mensagem de pregação de boas novas àquelas pessoas. Ao se preocupar com o bem-estar daquelas pessoas, ele manifestou o amor de Deus aos que podem naturalmente não ter nenhuma atração por essa mensagem, que é o que acontece nos dias de hoje. Quando a gente faz um panorama, a gente resume o capítulo 5, se a gente reexaminar todo o capítulo 5 de Mateus, a gente vai ver que o Senhor ele tocou em diversas áreas da vida humana. Deus não odeia, portanto, se o homem for santo como Deus, também não vai odiar. Deus não tem desejos impuros, se o homem for santo como Deus é santo, não terá desejos impuros. Vimos isso nos versículos 27 ao 32. Deus não engana, se o homem for santo como Deus é santo, não enganará. Vimos isso nos versículos 33 ao 37. Deus não se vinga do dano causado, e se o homem for santo como Deus é santo, não vai se vingar. Deus não insistirá em fazer valer os seus direitos, e o homem que conhece a Deus, se for santo, também vai agir da mesma forma. Deus não discrimina a sua resposta às necessidades. Se o homem for santo, vai amar não somente aos amigos, mas também aos inimigos, que é o que Jesus está trazendo aqui nos versículos 43 ao 47. Essas são as marcas de um homem verdadeiramente piedoso. O que é a justiça? Justiça é o caráter de Deus reproduzido nos seus filhos. O que é a piedade? É a conduta de Deus reproduzida nos seus filhos. Tudo que for impróprio à santidade de Deus é impróprio na vida dos seus filhos. Ódio, luxúria, ódio, insistência em seus próprios direitos e amor que discrimina não são características da piedade, são características do homem natural. Pedro, que ouviu nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, nesta ocasião escreveu o seguinte: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 1. Esta parte do ensino do Senhor acentua que Deus nos chamou à santidade, palavra que tem desaparecido de nosso vocabulário nos últimos dias. Pai santo e querido, obrigado, Senhor, por essa mensagem poderosa. Obrigado por falar conosco, Senhor, de maneira muito clara. Mesmo sendo difícil, Senhor, o Senhor nos traz ensinamentos possíveis para que venhamos amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos odeiam, Senhor. Nós temos essa capacidade porque o Espírito Santo habita em nós. Obrigada pela profundidade do Teu ensinamento.
mas sabemos que o Senhor é fiel, o Espírito Santo habita em nós e nos fará cumprir a tua vontade. Nós te amamos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu espero você no próximo culto a Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.